Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre O Frágil Toque dos Mutilados, do Alex Sens. Eu recebi esse livro da editora Autêntica. O Alex é de Florianópolis e mora em Minas Gerais. Aqui tem uma fotinho dele. E ele já publicou um livro de contos e alguns textos em revistas, por aí vai, mas esse aqui é o primeiro romance. E ele ganhou com esse livro aqui o prêmio do governo de Minas Gerais de literatura. Esse livro aqui foi publicado esse ano e ele basicamente vai contar a história de vários membros de uma mesma família. Muitos deles não se viam há bastante tempo, então eles estão se encontrando depois de várias coisas que aconteceram. Então, na realidade, são 3 irmãos, a Magnólia, o Orlando e a Elisa. O Orlando mora no litoral e a Magnólia e o marido da Magnólia, que é o Herbert, estão indo passar um mês com eles lá na casa dele. O Orlando tem 2 filhos adolescentes, a Muriel e o Thomas, e a esposa dele faleceu faz um ano, a Sarah. Ela faleceu afogada no mar. O Herbert, que é o marido da Magnólia, inclusive nem conhecia o Orlando ainda, o Orlando não conhecia o Herbert, enfim. Então é um momento que tá todo mundo um pouco constrangido, um pouco nervoso, enfim, é uma situação um pouco esquisita. Bom, a Magnólia também passou a infância e a adolescência dela nessa cidade de litoral, então além do reencontro com a família dela, tem o reencontro com outras pessoas, amigos, não tão amigos assim, enfim. Então essa também é uma questão bastante presente no livro. A gente tem que pensar no título também, né? O Frágil Toque dos Mutilados. Então essas pessoas estão se reencontrando e tudo mais, só que cada uma delas viveu muito e tem uma carga muito grande emocional. Várias também têm problemas ou mentais ou de saúde. Orlando, por exemplo, é alcoólatra, tá tentando parar de beber. A Magnólia tem um transtorno, que eu não vou falar qual é porque tem um pouco parte da história ali, mas enfim. As crianças acabaram de perder a mãe. Enfim, tem toda uma questão, assim, todos os personagens estão sofrendo alguma coisa pessoal muito forte. Então você tem essas pessoas tentando se reencontrar, tentando se juntar, e cada uma com algo acontecendo muito grande em sua vida individual. Então, enfim, mais ou menos é sobre isso que é o livro. Uma coisa que me chamou um pouco de atenção nesse livro, que ao contrário de muitas coisas contemporâneas, é que ele foca muito mais na narrativa, no desenvolvimento dos personagens, do que na linguagem propriamente dita. Então, ele escreve muito bem, gente, não é isso que eu tô falando. O Alex escreve muito bem. O que eu tô querendo dizer é que ele não brinca com a linguagem, a história é bastante linear, ele tem um narrador onisciente, então que sabe o que os personagens estão pensando e tudo mais. Enfim, a história vai fluindo de maneira leve quanto à linguagem. A grande questão são esses personagens problemáticos, e são esses dramas, e são essas conversas entre todo mundo, e os momentos de tensão. Enfim, ele é um livro voltado de fato para o enredo. Sou completamente apaixonada por esses personagens. Eu acho que ele criou personagens incríveis, super complexos, e eu sou apaixonada por eles no sentido de achar eles muito bem escritos, muito bem desenvolvidos e tudo mais. E eu acho muito legal como ele junta esse um mês de história, né? Como esses dramas ficam acontecendo aos poucos e como as pessoas não querem conversar, as pessoas querem sumir às vezes e tudo mais. E isso é muito interessante. Tem algumas coisas pequenas do livro que eu acho que podem ser melhoradas. Uma coisa que me incomodou um pouco no começo foi uma falta de localização, digamos assim. O Herbert e a Magnólia chegam nessa cidade que não tem nome de litoral, de trem. Então, imediatamente eu supus que a história não se passava no Brasil. Mas depois eu vi que a história se passa no Brasil. No começo eu também tive um problema leve de localizar a história no tempo, assim. E esse tipo de coisa eu acho que podia ser um pouquinho mais polido, mas eu acho que não estraga o livro. Eu acho que o livro é muito mais forte que essas pequenas coisas. Às vezes algumas descrições podiam ser talvez melhoradas, umas descrições de ação, principalmente, não tanto de cenário, eu acho que isso funcionou super bem. Mas algumas descrições de ação podiam ser um pouquinho melhores.
Mas enfim, gente, de qualquer forma é um livro muito interessante. O legal é que esse um mês que eles passam juntos vai acabar mudando um pouco, muito da vida dos personagens individualmente. Então todos eles chegam nesse momento da narrativa com seus próprios problemas e suas próprias doenças e problemas, cargas emocionais e tudo mais. E esse momento deles estarem juntos e tanta coisa entre eles acabar explodindo, tanto individualmente quanto coletivamente, faz com que eles mudem, assim, os personagens evoluem, melhoram, pioram, enfim. E eu acho isso muito legal. E uma coisa que eu gosto muito, que é quando ele opta por narrar uma história de uma família, digamos assim, é que ele consegue tanto colocar os sentimentos de amor e carinho que as pessoas têm uma com as outras, esse cuidado que você tem pela sua família, quanto esse ódio, digamos assim, essa vontade que você tem de bater nas pessoas da sua família de vez em quando, e essa coisa de... Enfim, é um sentimento muito curioso que a gente tem com as pessoas da nossa família, né? E eu acho que ele conseguiu transmitir isso muito bem, assim, desse amor extremo e esse incômodo extremo que às vezes acontecem também. Então, isso é muito legal. E eu acho que ficou ótimo, principalmente entre os três irmãos, isso ficou muito legal. Enfim, pessoal, eu assumo que esse aqui é um livro que me surpreendeu bastante. Eu fiquei muito envolvida com os personagens, eu fiquei muito querendo saber o que aconteceu, se eles iam ficar bem. Eu tava de verdade preocupada com eles. E eu indico bastante, se você gosta desse tipo de narrativa, eu acho que é um livro muito delícia, é um livro que vale muito a pena ser lido. Bom, pessoal, é isso. Se você já leu esse livro, me diz o que você achou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser saber alguma coisa que eu não falei, é só deixar nos comentários. E até logo. Tchau, tchau.